Imagina um mundo onde o seu cliente ideal chega até você, não porque você seguiu uma tendência viral, mas porque a sua presença digital falou exatamente com o que ele estava vivendo. E isso não é uma fantasia, isso é o que realmente acontece quando você para de correr atrás do algoritmo e começa a se posicionar a partir de quem realmente você é. Existe uma tendência hoje em dia, uma corrente de gurus que diz que a hora que você aprender o algoritmo, que você desvendar o algoritmo, o seu projeto vai sair do papel e você vai ser vista por todo mundo. E isso não é uma verdade. A verdade é o oposto disso. Enquanto você tenta se encaixar dentro do algoritmo, você perde a sua essência, quem você é. No mundo digital, você tem dois extremos, né? Que são as pessoas que falam muito bem, se comunicam muito bem, têm uma oratória muito boa, que desenvolveram isso ao longo do tempo. E pessoas mais jovens que não têm uma oratória tão boa, que não se comunicam tão bem, mas que nasceram nesse contexto, estão habituadas com tudo isso. E aí você fica tentando se encaixar entre um lado ou o outro, quando você ainda não está preparada para esse lado aqui. Não estou dizendo que talvez você não tenha uma boa oratória, talvez você seja uma excelente oradora. Você fale muito bem, se comunique muito bem, se posicione muito bem, mas não no mundo digital, não atrás de uma câmera. Talvez você consiga se expressar claramente, trazer a sua essência, trazer exatamente aquilo que você sente, que você pensa, contextualizar aquilo que você quer ensinar, aquilo que você quer passar, aquilo que você quer transmitir, a mensagem que você tem no mundo offline, em grupos de pessoas, reuniões, palestras, individualmente. Talvez você tenha uma boa oratória, mas você não desenvolveu ainda essa mesma oratória no mundo digital, atrás de uma câmera, falando para uma câmera, que é diferente. E aí, como você não tem essa facilidade, você vai para o outro extremo, que é um extremo dos likes, que é o extremo de querer aparecer a qualquer custo. Então é onde entram os memes, as dancinhas, conteúdos rasos, coisas que não se encaixam em você. Então o seu problema não é falta de conteúdo, o seu problema e também não é comunicação. Você com certeza é uma boa comunicadora. O seu problema é que você está tentando se encaixar em algo que não é você. Você quer se encaixar dentro de um modelo que é uma outra geração e que não fala com o contexto, com a profundidade que você fala. E que o que entrega é num formato que você não consegue se adaptar. E aí você fica se comparando com essas pessoas, tentando ser iguais a elas, ou olhando para o outro extremo, que são pessoas que já desenvolveram, que talvez tenham a mesma bagagem, o mesmo conhecimento, a mesma desenvoltura profissional que você tenha, mas já desenvolveram uma habilidade que você ainda não tem, que é a da comunicação atrás das câmeras. E aí você se compara aqui, você não consegue fazer isso porque você tenta decorar textos, você tenta ensaiar as coisas que você vai dizer e aí você não alcança esse nível. E você tenta se igualar aqui, só que você não é essa pessoa rasa, você não é a pessoa da dancinha, você não é a pessoa dos memes. E é por isso que o seu projeto não vai. E aí você fica perdida nisso, tentando se encaixar naquilo que venderam para você. Você precisa descobrir, hackear o algoritmo. E para hackear o algoritmo, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer aquele outro. E é por isso que o seu projeto não anda, não sai do papel. Percebe que não tem a ver com o algoritmo?
Tem a ver com você, com o seu posicionamento interno, com quem você é, em assumir verdadeiramente essa sua persona. Ou seja, quem você é, exatamente como você é, e falar claramente sobre os temas que você tem para dizer. Venderam para você que profundidade não engaja. Isso não é uma verdade, isso é uma mentira. Te enganaram quando disseram que só conteúdos rasos geram engajamento. Conteúdos rasos geram engajamento para quem é raso. Conteúdos profundos geram engajamento para quem é profundo, para quem está pronto para a profundidade que você tem para dar. Então, você fica tentando se encaixar num formato que não é seu, que não se encaixa com o que você tem para entregar, a menos que aquilo que você tem para entregar não seja profundo, seja raso. Aí tudo bem, você entrega no formato que as pessoas que se engajam com isso vão se identificar e vão assimilar. Do contrário, é uma violência contra você. Você está se violentando, tentando se encaixar, tentando seguir tendências que não conversam com quem você é, com aquilo que você acredita. E aí, quando você se coloca na frente da câmera, você se sente uma fraude. Você fica desconectada de quem você é, porque você não se reconhece naquilo. Você está tentando parecer algo que não é você. E aí é claro que o seu conhecimento, a sua bagagem, a sua experiência, tudo aquilo que você tem de mais bonito, de mais importante, de mais profundo para entregar, não sai. Então, não tem a ver com visibilidade. Não é que você não está conseguindo ter a visibilidade no mundo digital. O problema é desalinhamento. Você está desalinhada de quem você é. Te venderam a ilusão de que você tem que ter 1 milhão de seguidores para que você possa ser alguém com autoridade suficiente para falar. Mas quantas pessoas com milhares de seguidores, você entra no conteúdo dela e não tem nada? É raso, não agrega. Então não é números de seguidores que traz a autoridade, e sim aquilo que você tem na sua essência, a sua bagagem, a sua vivência, a sua experiência, os seus conhecimentos, os seus erros e acertos. É isso que gera autoridade e não o número de pessoas. Você pode ter menos pessoas e ter uma autoridade muito, infinitamente maior do que uma outra pessoa que tem milhares de seguidores. Por quê? Aquela pessoa que tem milhares de seguidores e faz dancinha, tem um conteúdo raso, é só bobagem, não tem profundidade naquilo que ela fala, não tem vivência, não tem experiência, não tem bagagem psíquica, emocional, intelectual, não tem autoridade. Entende isso? Agora você, com meia dúzia de seguidores, mas são meia dúzia de pessoas que querem te ouvir, que te escutam, que consomem de verdade o seu conteúdo. E essas pessoas te buscam e viram clientes. Diferente de quem tem 1 milhão de seguidores, mas não vira cliente. Quando você vê alguns gurus aí no mercado falando assim, depois que eu atingi 1 milhão, agora eu... Será que é? A maioria não é. A maioria está vendendo uma imagem daquilo que não existe. E aí você tenta fazer igual, porque você quer copiar o que eles estão fazendo, achando que isso vai te dar visibilidade e te trazer os clientes que você quer. E não é uma verdade. Os clientes que você quer, aquele cliente, o seu cliente ideal, ele vai se conectar com você quando você for quem realmente você é. Quando você entregar a sua verdade, sem querer mascarar para um algoritmo,
sem querer parecer aquilo que você não é em essência. Que isso desagrada e desgasta, drena sua energia. É por isso que toda vez que você pensa que você precisa e vir aqui na frente de uma câmera para gerar o seu conteúdo, você se desgasta. Você não vem com alegria, com satisfação. Diferente que se alguém te busca no offline, pessoalmente, você vai entregar, você vai com uma satisfação. Aqui não, por quê? Porque você não pode ser você. Você não pode falar aquilo que realmente está dentro de você. Você está empacotando num formato, diluindo o que tem de valor e transformando em algo fútil. E aí, nem para você, para sua alma, isso tem serventia. Quanto mais para aquele cliente específico que você quer atingir. Não vai conseguir encaixar. Entende agora? E eu falo de um lugar que eu já estive. Eu já tentei me encaixar nos modelos que o algoritmo iria me ver. Eu preciso achar o formato ideal que o algoritmo consegue me achar. Eu preciso falar do mesmo jeito que essas pessoas que dizem que têm autoridades no assunto falam que eu preciso dizer. Só que eu descobri no meu processo, durante todo esse percurso que eu estou aqui, gerando conteúdos, que não é de hoje, já tem muito tempo que eu gero conteúdo, que toda vez que eu abandono o que funciona para todo mundo, sustento aquilo que é verdadeiro para mim e que parece que vai excluir, é quando eu faço atração. Quando eu deixo de querer seguir o que os gurus dos algoritmos falam sobre engajamento, sobre conversão, sobre comunicação, e falo aquilo que eu sei, como eu sei, o que eu aprendi, o que eu vivi, o que eu experimentei, o que eu errei e o que eu acertei. E aqui eu estou dizendo que eu errei muito, porque eu também tentei ser aquilo que os gurus do algoritmo falavam para mim. Só que quando eu abandono tudo isso, e hoje eu não faço mais, eu abandonei mesmo, eu faço aquilo, eu falo, me comunico da forma que eu sou. Se você me vê presencialmente, vier conversar comigo, ou vier em algum dos meus eventos, em alguma masterclass, ou alguma mentoria minha, você vai ver que eu falo assim. Essa é a minha forma, essa é a minha comunicação, essa é a minha expressão. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou assim. E essa é a forma que eu consigo me conectar. Quando eu parei de querer acertar o algoritmo e conversar com a minha essência, com a pessoa que quer me ouvir, é que essas pessoas começaram a chegar até mim. E cada vez chega mais. Eu não preciso ter 1 milhão de seguidores. Eu preciso ter as pessoas certas me ouvindo e me buscando. E quando essas pessoas me ouvem e me buscam, existe conversão. Então, se você quer o cliente ideal te buscando e convertendo, você precisa ser autêntica, você precisa deixar a lógica do algoritmo de lado e começar a criar conteúdo a partir da sua essência, da sua postura. E quando eu digo aqui que quando a gente sustenta a nossa presença, a gente exclui. O que a gente exclui? A gente exclui quem não está pronto, quem quer fórmula mágica, quem não valoriza a profundidade. E tudo isso a gente não quer. Esse não é o meu cliente ideal. Então, quando eu falo que quando eu me posiciono e converso e falo e coloco a minha verdade sem tentar agradar os algoritmos, eu excluo pessoas e atraio pessoas certas. Por quê? Porque eu excluo quem não está pronto, quem quer conteúdo raso,
Quem quer fórmulas prontas. 3 passos para você virar a bambambam da internet. 3 passos para você sair da rejeição. 3 passos para você se reconciliar com o seu passado, ficar em paz consigo mesma e conseguir colocar a sua verdade no mundo. Mentira, isso não existe, esses 3 passos. Eu posso dar 3 passos iniciais para você começar a ter um pouco mais de clareza, você saber aonde você precisa pisar, com que frequência você vai pisando. Mas não existe isso. Então, quando eu falo que eu afasto quem não é meu cliente, mas eu atraio quem realmente quer profundidade, quem realmente está pronto, quem realmente quer criar um produto, quer estar pronto para colocar sua voz no mundo e trabalhar questões emocionais, sistêmicas que bloqueiam, que impedem você de colocar isso para fora. Essas pessoas eu atraio e é justamente essas pessoas que eu quero. Então, o que você precisa é parar de buscar o hackzinho do algoritmo e começar a sustentar quem de fato você é. Então, o seu projeto autoral, seja ele um curso, um treinamento, uma mentoria, palestra, consultoria, seja lá o que for, ele não nasce da performance. Ele nasce da clareza de quem você é e dos valores que você não abre mão, dos princípios que você não está disposta a negociar. Likes não constroem projetos. Seguidores não constroem autoridade. O que constrói é ressonância. As pessoas certas, elas reconhecem e se conectam com você quando você para de tentar agradar. Quando você assume quem você é, o que você faz, como você faz do seu jeito, sem querer parecer o truquezinho da moda, o jeitinho da moda, o novo hackzinho para o algoritmo. A pessoa certa vai se conectar com você, com o seu projeto, quando você se posicionar com a clareza necessária para o seu projeto e não com o que as outras pessoas dizem que é certo ou errado que você deva fazer. Quando você fala de um lugar seu, interno, que você conhece a partir da sua história real, você não precisa convencer ninguém. Por quê? Quando você está nesse lugar, quando você ocupa o seu lugar, que é o seu lugar de força, que eu canso de falar isso, eu falo isso para todas as minhas mentoradas, todas as minhas clientes, você precisa ocupar o seu lugar. O seu lugar tem força e só nesse lugar quem precisa chegar, chega. E quem não precisa, vai embora. E quando a gente ainda está num lugar de muita dor, de muita expectativa, de ansiedade, esse lugar assusta. Pensar que a gente que o nosso posicionamento, que o lugar que a gente está ocupando vai fazer com que pessoas vão embora, com que pessoas se afastem. Se você está ainda num lugar infantil, de uma dor infantil, de não curada, um medo de rejeição, um medo de abandono, esse é um lugar muito desafiador para se estar. E é aqui que acontece, né, o problema, onde você se enrosca. Porque como você não tem, você não consegue ainda sustentar esse desconforto de que algumas pessoas vão embora, e talvez não sejam poucas. Muitas pessoas não vão te olhar, não vão te escutar, você não vai atrair essas pessoas, porque elas estão num nível muito diferente. Elas buscam coisas diferentes, coisas rasas, e você tem profundidade, você tem bagagem, você tem história, você tem conhecimento. Você tem muita coisa para entregar. E essas pessoas não querem, não estão prontas para isso, e tá tudo bem.
Só que se você está num momento ainda de um movimento interno de dor, você não consegue sustentar isso. E aí você busca o hackzinho do algoritmo. Porque você escutou e aprendeu que você precisa ter muitos seguidores. Você precisa atrair o máximo de pessoas possível e ter 1 milhão de seguidores para que você seja vista com autoridade, para que você seja vista como alguém de status, alguém melhor, a pessoa certa. E não é verdade. Você precisa estar no seu lugar para que as pessoas certas se conectem a você. E aqui você precisa ter essa clareza de que o seu projeto ele não está travado por falta de conteúdo. Ah, eu não sei o que gravar, eu não tenho conteúdo, eu fico... Não é nada disso. Você só está travada porque você está tentando encaixar e caber num modelo que não é o seu, onde não foi feito para você. Só que você ainda está insistindo nisso. Por quê? Porque os gurus da internet vivem falando que você precisa atrair e engajar com 1 milhão de pessoas e que você precisa ser a sensação do momento, a bola da vez. E não é isso. Você precisa engajar, você precisa atrair pessoas certas, somente pessoas certas. Porque as pessoas certas que te seguem, que escutam o seu conteúdo, essas vão entrar no seu inbox. Essas vão te chamar no privado para conversar. E essas são as pessoas que vão fechar. Essas são as pessoas que são o seu cliente ideal. E que não é o algoritmo. É a sua comunicação, é a sua autenticidade. É você não tentar entrar e se encaixar num modelo que não é seu, que não é você, que não te cabe. O que eu falo muito para as minhas mentoradas, sempre, uma coisa que eu falo, não me canso de falar. Um projeto autoral exige mais do que técnica, ele exige posicionamento interno. A técnica é fácil de se adquirir. A técnica é fácil de montar e fazer a parte estratégica. O que é mais desafiador é encontrar esse seu lugar, esse seu posicionamento e sustentar isso, apesar dos afastamentos, apesar de pouca audiência. Mas você precisa de uma pouca audiência que realmente está integrada, que realmente te escuta, que realmente quer consumir o seu conteúdo, do que 1 milhão de pessoas que só entram para dar risada, se divertir e ir embora. A menos que você seja comediante. Aí tá tudo certo. Agora, se esse não é o seu caso, se você não é uma comediante que quer que as pessoas venham e dê risadinha e depois vão embora, você não tá aqui para divertir, né? Ninguém, porque existem profissões que é exatamente para isso, né? Mas se esse não é o seu foco, o seu objetivo, é justamente isso que na minha mentoria eu ensino. Eu não ensino ninguém a viralizar, porque você não precisa viralizar. Eu ajudo a estruturar um projeto que respeita quem você é, a sua maturidade, a sua inteligência, que se conecta com o tipo de cliente que realmente você quer atender. E não um monte de gente que nem é o tipo de pessoa que você se identifica para trabalhar. Porque isso também acontece. Às vezes, a gente acaba atraindo pessoas que não é o nosso cliente ideal. Entende isso? E é exatamente isso que eu ensino na mentoria. A criar um projeto autoral que respeita você, que respeita quem você vai atender e que conecta com esse cliente que quer receber exatamente aquilo que você tem para entregar e não algo que não é o que você tem para entregar. Então, se você passou já dessa fase de ficar tentando se explicar, provar algo para alguém, mostrar que você tem conteúdo, que você é uma pessoa que pode agregar algo, se você já passou dessa fase, mas ainda não conseguiu construir um negócio à altura
do seu conhecimento, da sua experiência, de tudo que você viveu, sabe e aprendeu, talvez o próximo passo não seja aprender mais uma estratégia. Talvez o seu próximo passo seja finalmente se autorizar. E se você chegou até aqui, talvez você já tenha provavelmente percebido que o seu problema nunca foi falta de capacidade. Foi falta de clareza estrutural para transformar tudo que você sabe num projeto autoral que se sustente. E exatamente por isso eu criei um diagnóstico gratuito. Não é uma aula, é uma conversa estruturada para identificar onde exatamente o seu projeto autoral está travado. Se você quer realmente entender o que está acontecendo nesse seu momento, por que o seu projeto está travado, clica no link da descrição, faz o diagnóstico, que ele é justamente para mulheres que não querem continuar nesse enrosco com o projeto parado sem sair do papel. É para quem quer seguir adiante, dar um passo. E não esqueça de deixar o seu joinha, que ajuda pra caramba o canal, se inscrever se você ainda não é inscrita, ativar o sininho para não perder nenhuma das notificações de novos conteúdos, porque toda terça-feira tem conteúdo novo saindo aqui no canal. Nos vemos então na próxima terça-feira.